E o tema para a nossa reflexão no programa de hoje é felicidade. Não olhe a tristeza do homem destruindo uma floresta. Olhe sim a beleza de uma flor brotando. Não sinta a chuva ácida queimar as coisas. Sinta o frescor de uma chuva após um dia quente. Não imagine a poluição dos mares e nas praias, mas imagine o nado de um golfinho numa água cristalina. Não escute o barulho de uma máquina, escute sim o canto dos pássaros numa floresta. Não fique triste com um amor que te deixou, mas alegre-se com os amores que ainda estão por vir. Não chore por uma morte de uma pessoa querida, dê gargalhadas por uma vida nascida. Muitas pessoas só se lembram das coisas ruins do mundo, das tristezas que o mundo oferece. Temos que lembrar que o mundo não é perfeito, mas que existem coisas perfeitas nele. Existem coisas maravilhosas. Aproveite a vida observando as coisas lindas deste mundo, pois a vida é curta. E depois da morte, esperamos que Deus tenha um lindo lugar para nos receber. Um lugar melhor que este. Veja a felicidade nas coisas simples, pois a felicidade é simples. Não tente complicar aquilo que Deus fez de forma tão simples, pois a simplicidade é também um caminho para a felicidade. Eu não sei se você já viveu a experiência de, em algum momento, sair desse tumulto que nós vivemos nele e ir para um lugar onde você não tem televisão, o celular não pega, não tem luz elétrica, ou seja, você volta ou você vai para um lugar que te leva de volta a um estado assim, eu diria, quase que totalmente primitivo. E claro, se primitivo também comparado àquilo que chamamos de tecnologia, desprovido de toda tecnologia e, portanto, cercado de toda simplicidade. E de repente ali, no meio daquela simplicidade, o seu coração se alegra, o seu coração se regozija. E a vontade que você tem é de ficar ali não sei por quantos dias mais. Agora, é fácil fazer isso? Não, não é. Por quê? Porque nós estamos, de certa forma, tão escravizados pelo sistema que vivemos nele e por essa falsa ideia de conforto que vivemos nela, porque, na verdade, de conforto, percebemos que não existe nada, não é verdade? É um conforto que, de certa forma, a ciência mesmo já chegou à conclusão que nos faz mal, não é? Essa facilidade para tudo, onde você não tem que fazer mais força alguma, aliás, é a lei do menor esforço que vale hoje. E eu estou falando aqui de esforço físico mesmo, e o que para alguns parece ser tecnologia do conforto, é na verdade a tecnologia do desconforto nos levando a passos largos para a morte numa vida de ócio. Não sei se você vai concordar comigo, mas é assim que temos vivido. É assim que, de certa forma, esse consumismo exagerado, exacerbado, tem nos levado a viver dia após dia. E é assim que também estamos criando os nossos filhos. Tem uma história muito interessante de um pai, aliás, eu acho que eu já contei essa história aqui. Certo pai quis mostrar para o filho dele o quanto eles eram ricos, morando numa cidade grande, num apartamento maravilhoso, cercados de toda a tecnologia. Então o pai, para mostrar a esse filho como eles eram ricos e as pessoas que viviam lá no campo eram pobres, ele levou o filho para lá. Chegando lá, deu num lugar como esse que eu citei aqui. Uma casa sem luz elétrica, uma casa sem televisão, sem telefone celular. Se não tinha luz elétrica, claro, não tinha nenhum aparelho que necessita de energia elétrica para funcionar.
Lá no fundo um rio cristalino, maravilhoso. Eles não precisavam abrir uma torneira dentro de casa para tirar água para beber. Uma bica descia um caldo de água maravilhoso, saboroso, fresquinho, delicioso, que vinha do alto de uma mina no morro. Lá fora, as galinhas, todas saudáveis. Lá no chiqueiro, porcos engordando. E aquela vida simples que você com certeza conhece, já esteve em lugares assim, ou quem sabe, até tem um cantinho como esse para usufruir dele. E o pai então levou e mostrou tudo aquilo para o filho. E na volta para casa, ele disse assim: viu, filho? Aprendeu? O filho disse: aprendi sim, papai. Olha, muito obrigado por ter me levado lá. Ter me levado lá, o senhor me deu um presente. Mas que presente, filho? Olha, o senhor me fez ver o quanto nós somos pobres. E o pai, sem entender: mas pobres, filho? É, papai. Eu cheguei lá, tinha toda aquela terra em volta para eu correr. Eu cansei de correr por aquelas terras. Lá no apartamento, eu corro de um quarto para o outro, do quarto para a sala, da sala para o quarto. Frango, papai. Eu pensei que frango fosse só daquele jeito que a gente tem lá em casa, congelado, embalado. Eu nem sabia que isso tinha pena. E eu vi como é que eles vivem. E nós comemos lá, almoçamos lá. Que delícia que estava aquele frango. Peixe, papai. Eu só conhecia os congelados. Eu pude pescar naquele rio maravilhoso. Enquanto aqui, nós temos uma piscina lá embaixo para nadar de alguns metros, que nós achamos que é maravilhosa, raia olímpica, como se fosse uma coisa grande. Eles têm um rio de todo tamanho para nadar nele. Papai, realmente, olha, muito obrigado. Hoje eu vi o quanto nós somos pobres e o quanto aquele povo é rico. E é exatamente isso, sabe? Você pode achar isso até de certa forma com uma dose exagerada de romantismo, mas é a realidade, é verdade, sabe? Eu, de vez em quando, eu gosto muito de pescar, eu gosto de ir para dentro de um rio, embora não tenha tido muito tempo de fazer isso, exatamente porque também eu tenho sido vítima de toda essa situação aí que eu acabei de colocar para você. Mas olha, se tem uma coisa deliciosa, é você pegar um barco, ir para dentro de um rio. Ah, eu nunca vi um dia passar tão rápido como quando você está dentro de um rio. Não precisa nem pegar peixe, não, só de estar lá dentro, sabe? Aliás, entre os pescadores circulam alguns pensamentos que eu acho assim muito interessantes. E talvez você até conheça, se é pescador, né? Um pescador disse que um péssimo dia de pescaria é muito melhor do que um ótimo dia de trabalho. Não sei se você vai concordar. Outro disse que se o trabalho estiver atrapalhando a sua pescaria, largue o trabalho. É claro que nós não vamos viver de forma irresponsável assim, mas é só mesmo para poder, de certa forma, temperar aqui com uma brincadeira, tudo isso que a gente está falando. Mas o fato é, e a verdade é, que muitas vezes nós vamos encontrar essa tal felicidade tão buscada naquelas coisas mais simples da vida, naquelas coisas que aparentemente não pode nos oferecer nada, mas pode nos oferecer sim aquilo que nós mais queremos, que é viver aquele momento de felicidade plena. Agora eu já disse também que a felicidade, você não vai encontrá-la lá do lado de fora, ela está aqui dentro. E onde quer que Deus tenha te colocado, onde quer que Deus tenha te plantado, nesse lugar, você pode ser feliz. Não quer dizer que o fato também de você viver numa grande cidade possa fazer de você uma pessoa infeliz. É claro que você tem muito mais elementos querendo te conduzir, de certa forma, a um processo de infelicidade do que o contrário.
em função de tudo aquilo que eu já disse. Mas considerando que também essa tal felicidade é uma questão de posição interna, uma questão de coração, eu quero crer que não importa onde você esteja, não importa o momento que você esteja vivendo, você pode sim, no seu coração, ser uma pessoa muito feliz. Agora, eu sinceramente não conheço ninguém que possa sinceramente dizer que é feliz se esse alguém vive uma vida alienada de Deus, separada de Deus. Sabe por quê? Porque só Ele, Deus, pode trazer esse estado de saciedade e de felicidade ao nosso coração. Só Ele, Deus, pode trazer o contentamento ao nosso coração. E muitas vezes, por causa do descontentamento, nós vivemos uma busca desenfreada pelas conquistas. E essa busca desenfreada pelas conquistas nos leva também a vivermos situações, algumas delas, situações complicadas, situações, eu diria que podem nos causar e nos fazer tanto mal. É preciso encontrar o equilíbrio. E esse equilíbrio nós vamos com certeza encontrá-lo na pessoa de Cristo Jesus. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Se você puder, coloque a sua mão sobre a minha, vamos orar. Querido Pai, mais uma vez obrigado por este tempo. Obrigado pela reflexão. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por todo o cuidado do Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu zelo, pelo Teu carinho para com cada um de nós. Te pedimos também, meu Deus, nos abençoe mais uma vez hoje, nos dando uma noite tranquila, de paz, uma noite feliz, Senhor. É o que oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.